da minha mensagem hoje é a alegria da salvação. Lucas 10, versículo 17. Lucas 10, 17 vai dizer assim a palavra do Senhor. E os 72, ou 70, dependendo da sua versão, voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Até aí tá bom, o restante eu vou ler depois. Na semana passada, eu falei a respeito do preço que as pessoas irão pagar por não dar ouvidos ao Evangelho. E isso é algo extremamente sério. Nós vemos aqui no versículo, no começo do capítulo 10, Jesus, ele condenando de forma assustadora, aqueles que têm oportunidade constante de ouvir a palavra de Deus e mesmo assim não se arrependem. E mesmo assim continuam com suas vidas pecaminosas e não mudam de atitude. Eu não estou dizendo que são perfeitos de forma alguma, mas aqueles que não mudam. E a Escritura vai dizer que só há uma coisa pior do que o castigo derramado sobre Sodoma, Gomorra, neste contexto. Coisa pior do que aquilo são as pessoas que, por vezes, tiveram oportunidade de estar num lugar desse como vocês estão, ouvir o Evangelho e mesmo assim dizer: não irei obedecer. O castigo sobre esses será terrível. Esta foi a mensagem de Jesus Cristo, muito diferente do pastor moderno. Esta foi a mensagem que ele comissionou esses 70, dizendo: olha, agora vocês vão em meu nome. E qual mensagem vocês vão pregar? A mesma mensagem que eu preguei. Qual? A mensagem de juízo. Nós não podemos decepar o Evangelho, falar apenas de um Deus de amor. É verdade que ele é amor? Sim. Mas esta parte é a segunda parte. Há uma outra primordial que é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro o arrependimento, para depois desse arrependimento, o reino dos céus. E ele vai dizer que realmente o tratamento para essas pessoas será extremamente rigoroso. E lembra que eu dei o exemplo do profeta Jeremias? Jeremias, homem de Deus de verdade, pregava em lágrimas para que o povo pudesse se arrepender de seus pecados e pregou durante toda uma vida e ninguém deu ouvidos a ele. E qual era a pregação de Jeremias? Deus ama vocês, vai dar tudo certo. Não era. Jeremias pregava em lágrimas dizendo: ô povo incircunciso de coração, povo de dura cerviz, de cervical que não se dobra, arrependam-se dos maus caminhos, voltem para o Senhor, porque se vocês assim não fizerem, a Babilônia, a Síria virá e vai arrebentar com vocês. E ele durante anos pregou essa mensagem. O povo não deu ouvidos. O que aconteceu? A Babilônia veio, matou suas mulheres grávidas, decepou muitos homens, e aqueles poucos que sobraram foram levados como escravos e ficaram 70 anos escravizados. Jeremias, um homem de Deus, mas havia um outro homem também, um falso profeta chamado Ananias, que profetizava justamente o contrário, dizendo: não, Deus não é mau, Deus não faz coisas ruins, Deus não mata. E Jeremias dizendo: esse Deus dele não existe, Deus é um Deus justo, arrependa-se. O povo deu ouvidos àquele homem e não ao profeta de Deus, Jeremias. A consequência? Muitos morreram. As piores desgraças uma pior desgraça do que a de Sodoma, do que a de Corazim, que ele vai dizer aqui. Quem pode estar desse jeito somos nós, aqueles que têm a possibilidade constantemente de ouvir as palavras, de ouvir o Evangelho e mesmo assim não se arrepender. E com base nisso, eu vou passar 2 princípios apenas aqui hoje. Põe o primeiro ali, por favor, Samuel. Primeiro princípio: cuidado com a arrogância e a literalidade das figuras. Porque é isso que nós vemos aqui nessa primeira parte. O que está acontecendo? Jesus, no começo do capítulo 10, ele comissiona esses 70, 72, eles vão e pregam a mensagem de Deus. E qual era a ordem de Deus para eles? Olha, orem, curem, vamos lá, preguem o Evangelho. Então esses homens vão, e aqui é o regresso deles, e eles voltam extremamente felizes, alegres, com um sorriso até na orelha, dizendo para o Senhor: Deus, Senhor Jesus, mais do que curar, mais do que pregar o Evangelho,
O senhor não sabe o que aconteceu, os demônios se submetem a nós em teu nome. Porque Jesus não tinha dito nada a respeito disso, então eles voltam, aconteceu mais do que nós esperávamos, até os demônios se submetem a nós e eles ficam surpresos por conta disso. Só que repare, os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Não há motivo para vanglória no Evangelho. É por isso que essa história de, olha, você precisa receber a oração do pastor lá, porque o pastor lá é poderoso. Ele ora e o inferno estremece. Meu irmão, isso aí é abobrinha, heresia. Não existe super-homem de Deus. O ungido. Não, o ungido era Jesus Cristo. E ainda que nós, qualquer um, pode ser esse instrumento nas mãos de Deus para de fato orar, para que uma pessoa possessa seja liberta, tudo se deve ao nome do Senhor. Não há espaço para soberba. Não há espaço para arrogância. É isso que a Escritura vai dizer constantemente. É porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós somos apenas um canal, somos apenas um instrumento. E o instrumento em si não é nada se ele não for utilizado por alguém. Somos meros instrumentos usados pelo Senhor. E é óbvio, é um privilégio. É um privilégio ser instrumento da mão de Deus, pode ter certeza. É algo que nos satisfaz como nenhuma outra coisa satisfaz. Esses dias conversava com o irmão e ele, durante muitos anos, teve problema com drogas, e problemas graves, né? Não apenas maconha, cocaína, dependente, há muitos anos. E eu estava na casa dele, eu nem me lembrava disso. E ele dizendo assim, olha pastor, eu lembro que um dia eu fui num culto numa casa, numa garagem, e o senhor pregou, e eu criei naquilo que o senhor falou, que vinha de Deus. Só que daí, eu lembro que na segunda-feira eu fui trabalhar e de repente, né, saí do serviço, fui fazer o que era o meu hábito, passar na boca, comprar cocaína e dar aquela cheiradinha de descansar. Eu cheguei, depois em casa, né, na hora que eu estava lá, falei, nossa, esses traficantes estão passando a perna em mim, essa cocaína está estragada. Terça-feira ele voltou lá. Nossa, mas de novo, cocaína está ruim, gente, não é possível, compraram na China. Terceiro dia ele tentou de novo usar e disse, gente, mas não presta, é maisena, gente, só pode ser. Estão me enganando e levando o meu dinheiro. Daí ele falou que ele dizendo isso para si mesmo, de repente ele teve aquele estalo. A pregação. Foi aquilo que eu clamei a Deus, Deus me liberta desse vício que está me escravizando há anos, que está trazendo prejuízo para minha família, que está desgraçando a minha vida. Foi isso que o Senhor fez. E eu, por Deus, eu nem lembrava. E é até bom não lembrar, sabe por quê? Não tem a ver comigo. Como eu disse, é uma bênção se ser instrumento. Mas toda glória deve ser dada ao Senhor. Como eu disse, é um privilégio ser usado, mas se você, por conta disso, se acha melhor que os outros, meu irmão, você já está indo para um caminho errado. Porque tem pessoas que são assim, né? Eles acham que eles são insubstituíveis. O dia que o pastor Rafael sair da igreja, que a igreja acaba nada. Pode ser que cresça ainda mais, pode ser não, que cresça ainda mais. Eu tenho certeza disso para mostrar justamente que a nossa congregação não está firmada na oratória de um homem pecador e falho como eu, mas está firmada na palavra do Senhor, e este é o alicerce. É interessante que Pedro e Paulo, eles em Atos, eles reconhecem, né, que tudo que eles fazem porque Deus os capacita. Eles sabem, não tem nada a ver conosco. Só que olha que interessante, um homem coxo, paralítico, ele de nascença, e então os apóstolos vão lá e oram para esse homem, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele cara dá uns saltos, se põe de pé e sai andando na frente de todo mundo. As pessoas ficam com a boca aberta dizendo, onde já se viu isso? Como um aleijado de nascença andar? Só que eles sabiam, isso tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. As pessoas confundiram as coisas. Pensaram que era eles. Tanto é que em Atos 14, versículo 11, olha o que vai dizer. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua icaônica, os deuses desceram até nós em forma de homens. Olha o que aquelas pessoas estavam dizendo. Como assim? Ele orou e um aleijado de nascença andou? É Deus encarnou nesses homens, só pode ser. E diz a Escritura que eles começaram a trazer bezerros para matar e ofertar para Paulo, achando que Paulo era Deus. O que Paulo disse? De forma nenhuma. Eu não sou ninguém, Deus. Deve ser engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece. Nós não passamos de meros instrumentos.
O apóstolo sabia, ele disse, levanta e anda em nome de Paulo? Não, em nome de Jesus, é o nome dele que tem poder. Os homens de Deus tinham esse sentimento, tinham essa convicção, mas hoje em dia o negócio é diferente, né? As pessoas se acham poderosas. Esses dias eu estava vendo lá, uma igreja, tinha uma fila grande, mano, grande, de pessoas para vir trazer dinheiro, colocar no pé da bispa, já começa aí, né? Bispa ainda. A deixar dinheiro no pé dela, colocar a mão ali, sair assim, eu coloquei a mão no pé da bispa. É de um absurdo, achar que, olha, o pastor orou a madrugada inteira, então o dia que ele pôr a mão na minha cabeça, todo mal vai embora. Um dos motivos que nós deixamos de fazer o programa na rádio ao vivo foi por conta disso. Eu percebi que as pessoas ficavam muito dependentes da oração do pastor. Porque nós, na rádio hoje, né, o nosso programa, simplesmente é gravada a pregação aqui, e meu filho edita, coloca ali no tempo necessário e manda para a rádio. Pronto. E eu percebi que quando nós fazíamos ao vivo, as pessoas de tudo que é jeito queriam falar comigo, pastor, eu tenho certeza que se eu falar com o senhor orar pela minha causa, meu problema vai se resolver. E eu percebia que a esperança das pessoas não estava em Deus, mas estava em mim. Sabe o que eu fiz? Não vou fazer mais. Não vou. O que? As pessoas acham que eu tenho algum poder? De forma alguma. Então nós somos apenas instrumentos. No versículo 18, Jesus vai dizer, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. O sentido aqui, o mais provável, é de fato a questão de apenas demonstrar, né? Olha, em meu nome, todo o poder das trevas cai. Não há nenhuma obra maligna, não há nada que suporte o poder do meu nome, apenas isso, né? Não era uma estrela caindo e acabou com os dinossauros, até esse tipo de explicação eu já vi. Eu tenho certeza, pastor, claro, Big Bang, aconteceu isso aí, ó, Jesus viu os demônios caindo lá e acabou com a terra. Absurdo. Então é apenas isso, um sinal do poder de Deus. Todavia, eu e você, nós precisamos ter muito, mas muito cuidado. Não podemos confundir a questão de ser usado por Deus com tentar a Deus, porque é isso que pode acontecer. No judaísmo antigo, a serpente ali, né, igual Jesus diz aqui no versículo, virou minha Bíblia aqui, versículo 17, versículo 18, e o Satanás caiu do céu como um raio, e olha 19, e eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No judaísmo antigo, a serpente era um símbolo claro de demônio, de atuação demoníaca, apenas isto. E se você ler apenas o contexto do capítulo 10, Jesus diz, olha, vão lá e curem, expulsem demônios, eu vi Satanás caindo. É óbvio que ele está falando de algo alegórico, só pode ser. Ele não está falando de algo literal. Por isso nós temos que tomar cuidado com o quê? Justamente para não sermos literais, onde Jesus está falando apenas de forma figurada. Quando ele diz aqui, né, olha, pisar serpentes e escorpiões, como eu disse, além de estar claro, por que é importante dizer isso? O tanto de absurdo que às vezes acontecem por pessoas que pegam uma passagem como esta, interpretam de uma forma errada, era alegórico, interpretam de forma literal, e daí sai cada absurdo que dá vontade de chorar literalmente. Lembra aquela passagem onde Jesus diz assim, se um de teus olhos faz com que você peque, arranque. O que ele está falando para você? Você está passando lá, celular, apareceu lá uma mulher seminua, o que você faz? Fura o olho? Arranca? O que ele está falando é, tira o TikTok, né? Traduzindo para hoje. Tira o aplicativo, criatura. Não use internet se a sua esposa não estiver do lado, se não for de forma pública. Este é o sentido de que, se um de seus olhos faz com que você peque, arranque. Por que é importante dizer isso? Um certo homem da antiguidade chamado Orígenes, ele lendo essa passagem, se um de seus olhos faz com que você peque, arranque, o que ele pensou? Sou um homem, tentado. O que me faz pecar é o Batman lá, né? Vocês me entendem, né? O Vingador. Ele foi e arrancou. Se emasculou, literalmente. Cortou mal pela raiz, né? Não sei se pode dizer assim. Mas olha, ele entendeu que o pecado está aqui na mente. Daí o que adianta? O cara está lá sem o órgão genital dele, mas o pecado está na cabeça. Ali era apenas uma figura de linguagem, olha, se um dos seus olhos você peca, arranque, ou seja, fuja daquilo que é pecaminoso. Por que eu digo isso? Essas passagens, como essa aqui que nós lemos, muitas vezes são lidas junto com Mateus 16, 18, vai dizer assim,
Pegarão serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Daí então, os crentes de hoje veem que não, é verdade, eu orei por fulano foi curado. Se a segunda parte é de verdade, a primeira também tem que ser. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, esses daí não vão morrer, não vai fazer mal nenhum. E eles citam aquele exemplo que Paulo está lá em Atos capítulo 28, onde teve um naufrágio, e Paulo está lá juntando lenhas para fazer uma fogueira, e de repente uma víbora pega a mão de Paulo, uma cobra. E Paulo sacode a mão, e é interessante, né, que eles veem a víbora ali na mão de Paulo e dizem assim, está vendo? Eis aí um homem do capeta. Por quê? Ele fugiu da tempestade, o barco se esfarelou, eles vieram nadando, prisioneiro. Ele fugiu da tempestade, mas ainda assim a mão do Senhor o seguiu. Consegue ver que a cabeça das pessoas é a cabeça de muitos crentes hoje? Aconteceu alguma coisa errada, é pecado. Sempre. Então eles disseram, tá vendo? Isso é pecador mesmo, pecador. O juízo está o acompanhando. E então eles veem a cobra na mão de Paulo, Paulo sacode, a cobra vai embora, ele só fica assim, é só esperar, ele morre. Só esperar. E passa o tempo, e não acontece nada com Paulo. E aí eles viram a chavinha e mudam de opinião. Ele é Deus. Só pode ser. Deus encarnou nesse homem aí. Qual que é a grande diferença? A víbora picou Paulo, sim. Não diz que Paulo pegou deliberadamente a cobra. Vamos fazer um teste aqui para ver se essa passagem aqui é de verdade. Por que eu digo isso? Eu vi uma reportagem uma vez sobre uma igreja onde o pastor ele levou um serpentário na igreja. De vidro, assim, né, um retângulo bem grande, um cubo bem grande, com várias serpentes peçonhentas ali. E ele disse para a igreja, Mateus 16, 18, pegarão em serpentes. Se você tiver fé, você vai ser aqui, colocar a mão, ainda que você seja picado, você não vai morrer. O pastor fez isso. Meteu a mão lá, e a cobra, uau! E veio um monte de irmão, colocou quase todo mundo. Resumindo, sabe o que aconteceu? 60% da igreja veio a óbito. 60%. De cada 10, 6 morreram. Por quê? Interpretam de forma literal aquilo que está explícito, que é figurado. Da mesma forma que você tem que acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades, é mandamento, né? É essa promessa que nós temos, melhor dizendo, que o Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades. Não quer dizer com isso que você pode acordar 10 horas da manhã e ficar esperando o emprego bater na sua porta. Não tem nada a ver. Pode ter certeza. A promessa é que Deus vai nos abençoar, mas isso não te autoriza a levantar 10 horas da manhã. Você precisa levantar cedo, você precisa entregar currículo, você precisa trabalhar, você precisa enfrentar o dia dolorido com o sol rachando a sua cabeça. Um patrão, muitas vezes, que é uma carne de pescoço. É dessa forma que a prosperidade vai vir. Você lavra o solo e a bênção de Deus, a chuva, vem sobre o seu trabalho. E segundo, põe o segundo ali, Samuel, por favor. Segundo e último é o seguinte. Segundo princípio, a maior bênção do cristianismo. É o que ele vai falar aqui. Olha, acompanhe comigo o versículo 18, 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. E olha o verso 20. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Repare que a maior bênção do cristianismo não é um Honda Civic 2022. Porque é o símbolo de um crente próspero, é esse, né? Nada contra o Honda Civic, né? Que é um baita de um carro. Mas o símbolo de um crente próspero é que tem um carro zero. E então Jesus, ele deixa aqui de forma explícita. Não é o Honda Civic, uma casa na praia, é a maior bênção do cristianismo. Se você tiver, desfrute da melhor maneira possível. Mas nós vemos aqui no versículo 20 e 21, Jesus, ele... Bicicleta de novo. Começa o culto, gente. Orar para prosperar, né? Não para cair, né? Para prosperar, a moto, escapamento sem barulho.
Passa à vontade. Volta para cá. No versículo 20, no versículo 21, você vai ver Jesus exclamando ali, no caso, ele está demonstrando uma alegria, um gozo profundo lá do seu interior. E por quê? Por que ele faz isso? O agente da alegria em nós é o Espírito Santo, e o motivo de Jesus estar alegre é porque ele viu a bondade de Deus sendo revelada a pessoas pequenas, não sábias, para não dizer burro, né? Como eu e você. Jesus se alegra porque Deus se revela aos humildes. Ele se alegrou, sim, pelos demônios estarem sendo subjugados por seus servos. Mas ele disse, há algo muito, mas muito melhor do que você botar a mão na cabeça do endemoniado lá e ele se liberta. Algo infinitamente melhor que isso. É bom, só que quando nós irmos para a glória, quando nós irmos para o céu, não vai haver endemoniado lá, é apenas enquanto aqui. Então, aqui você sim, olha, desfrute de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas sejam libertas, só que há algo absolutamente melhor e incomparável. E é o que? Ele diz, Deus se revelando aos pequeninos. Porque, olha, como eu disse, expulsar demônio vai terminar aqui na vida terrena. A salvação não. A salvação, a Escritura diz que é algo que nós vamos desfrutar eternamente. É por isso que lá não vai ter, né, dia, sol e noite, vai ser apenas dia, porque não vai ter fim, jamais termina. E além disso, a autoridade sobre os demônios, pode ver, não é garantia de ser salvo. Porque talvez você pense assim, o pastor está lá, expulsa um monte de demônio. E às vezes sabia que pode não ser crente. O pastor já está de brincadeira comigo. Ora, você lembra o pastor lá? Não lembro o nome dele, até bom que eu não lembro, né? Ele ia nos presídios, né? Arrancava o paletó, o pessoal fazia fila lá, né? Passava correndo, parecia o Sonic, derrubava um monte. Eu vi uma vez, o demônio veio assim, né? Ele na hora, ele pegou a Bíblia, para aí, demônio. E o demônio, gente do céu. E como eu era novo convertido, gente, eu achava louco aí o dia que eu chegar nesse nível, hein? Gente, esse daí é o bichão mesmo. Hoje eu vi feito Deus da bênção, levou para esse nível, né? Porque alguns anos depois, esse mesmo pastor que ia ao presídio libertar os presos demônios, ficou preso. Engraçado, né? Não precisava ir visitar, mas já estava lá constante agora. Dá para você orar todo dia. Todo dia. Por que eu digo que é possível até uma pessoa que expulsa demônio não ser salvo? O exemplo é Judas. No capítulo 9, volta só uma página aí, 9:1, olha o que vai dizer. Lucas 9:1, já falei sobre isso, mas olha aí. Reunindo os 12, aqui os 12, né? Mateus, Lucas, Judas, Pedro. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. Repare que o texto não diz assim. Reunindo os 12, Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios, menos para Judas. Esse aí não vai expulsar demônio não, porque esse é o próprio capeta. Ele não falou. Então, é bem provável que Judas também orava, curava. Pessoas eram libertas. Ainda assim, o que a Escritura diz a respeito dele? Filho de Satanás. Mesmo expulsando o demônio. Judas fazia parte do clubinho, né? O clubinho mais íntimo de Jesus ali. Você imagina, irmãos, o status que ele tinha. O status que os 12 tinham. Gente, aqui ele mandou 70, mas tinha um grupinho mais recluso, o dos 12, ele fazia parte desse. Repare que até as coisas boas que nós podemos desfrutar aqui na terra não se compara com as coisas celestiais. E aqui Jesus ele vai demonstrar que ele fica profundamente alegre justamente por Deus ter se manifestado aos pequeninos como nós, aos ignorantes, aos que não são. Essa semana, eu escrevi um tweet bem curtinho que dizia assim: o Evangelho diz que Jesus ama o fraco, o tolo e os que nada são. Eu fico imensamente feliz, pois todas essas características estão no meu currículo. E não é
uma demagogia barata. É porque eu sei exatamente como encaixa nesses daí. Todavia, nós não podemos confundir também. É o seguinte, olha, a Escritura vai dizer... acho que está alto o retorno aí, Samuel. Baixa um pouquinho o retorno para mim, por favor. Tá, só um pouquinho só. Nós não podemos confundir a questão seguinte. Jesus disse que ele oculta, né? Ocultou aqui dos sábios, dos eruditos, dos inteligentes e se revela aos pequenos. Está dizendo aqui a Escritura que Jesus tem um sério problema com os inteligentes, com que estudam? Óbvio que não. Basta você ler todo o contexto ali. Jesus não tem nenhum problema com isso. Não é um atestado aqui dizendo, pastor, isso que eu queria. Jesus se revela àqueles que não são inteligentes. E estudar para quê? Ia ser a glória. Hoje, né, meu filho estava meio doente de manhã e não dormiu bem, estava ruim lá. Eu nem acordei de manhã, né, cedinho, como ele acorda, 6h30. Deixei ele dormir, acordou bem tarde. Ele acordou e eu falei, cara, dá uma colher de chá para esse menino hoje, né? Mas, velho, filho, precisa trabalhar hoje não? Não precisa estudar? Pode ver o celular se você quiser. Se quiser algum Toddy, algum café, alguma coisa, o pai leva para você. Ele olhou assim, ei, pai, tem caroço esse angu aí, hein? O senhor falando assim comigo? Como? Não dá. Não dá. Aqui não é um atestado para que eu e você não venhamos a nos esforçar, a buscarmos ser sábio de forma alguma. Se você ler toda a Escritura, você vai ver que Paulo, extremamente sábio, escreveu basicamente 2/3 do Novo Testamento. 2/3. Paulo era um erudito. Paulo falava vários idiomas. Paulo sobrepujava os alunos da escola de sua época. Extremamente inteligente. Salomão, o homem mais sábio que a Escritura relata. Então, a referência aqui, ao que parece, é que Deus é contra aqueles que são sábios segundo os seus próprios conceitos. Aqueles que acham que a sua sabedoria conquistada através de um estudo é o suficiente, não precisam de Deus. Tanto é que em Romanos 11, põe nisso, Samuel, Romanos 11, olha o que vai dizer, Paulo dizendo, irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Paulo está dizendo, olha, Deus endureceu o coração de alguns e se revelou a outros, mas não fiquem arrogantes por conta disso, porque não tem a ver com a sabedoria de vocês, mas apenas com a graça de Deus, porque o apóstolo Tiago também vai dizer que o nosso Deus é um Deus que resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, o problema aqui é aquelas pessoas que acham que, com a sua própria inteligência, elas não precisam do Senhor. Os pequeninos é no sentido espiritual, né? Aqueles que sabem que dependem exclusivamente de Deus. Você precisa entender isso. Você depende exclusivamente de Deus. Não há nada que você possa fazer se Deus não derramar a graça dele sobre a sua vida. Nem ao menos abrir a maçaneta de uma porta. Se você não acreditar que, olha, até para fazer algo simples, eu necessito que Deus me capacite. Porque quantas pessoas nós vemos acontecendo, morrendo por conta de coisas absurdas. Essa semana estava na casa do irmão, né, fizemos o culto lá, e o irmão caiu da escada, e nós estávamos comentando, puxa, deu sorte, né, Gugu morreu, você está aí, só com o pé quebrado. Olha como é a nossa vida, é isso aqui. E eu contei para os irmãos lá, a minha mãe, ela cuidava de um senhor, minha mãe era enfermeira, que caiu de uma cama de 50 centímetros, um pouquinho mais de um palmo. Ficou tetraplégico, só mexia o olho, só o globo ocular, assim, ó. Caiu de uma cama. E você acha que você dá conta de fazer as coisas sem Deus. Eu sei que vocês estão aqui mais tempo, mas toda vez vai me ouvir falando isso, mas eu não vejo outra ilustração. Meu filho uma vez chegou para mim e falou assim, pai, o que é milagre? Eu comecei a dar os conceitos bíblicos para ele, eu comecei a dar alguns exemplos, eu disse, olha, por exemplo, o simples fato de você acordar de manhã e abrir os olhos, isso é um milagre. Sabe o que ele me respondeu? Não, desse milagre eu não preciso, esse eu sei fazer sozinho. Não falei nada, né? Ele precisa crescer, amadurecer, porque ele vai ver. Os mortos não podem abrir os olhos sozinhos. Muitos dormem e não acordam.
Ou seja, tudo que nós fazemos, nós precisamos do Senhor. E no versículo 22, encerrando, ele vai dizer assim: todas as coisas me foram entregues para o meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não tem a ver com a busca humana, mas com a misericórdia e graça de Deus. É por esses motivos que eu acredito de todo o coração, né, que a filosofia ela é muito útil, muito. Em algumas partes. O que é a filosofia, né? A diferença básica de filosofia para teologia. Filosofia é o homem pensando por si mesmo, o homem estudando e o homem chegando a determinadas conclusões. A teologia é Deus se revelando ao homem. Por que eu falei para você que eu acredito que em alguns pontos a teologia, a filosofia ela é importante? Porque ela nos ensina a trabalhar, a dedicar, a estudar e a correr atrás. Só que em relação à salvação ela não serve para nada. Absolutamente nada. Eu já ensinei aqui para os irmãos o mito da caverna de Platão. Se você tiver oportunidade, leia. Talvez seja uma das coisas mais fantásticas que você vai ler em toda a sua vida. É um pouquinho difícil ali, né? Às vezes vai ter que ler algumas traduções, algumas palavras, vai ter que pegar no dicionário. Mas é uma das coisas mais fantásticas que você pode ler. O mito da caverna, homens estão presos. E eles estão presos olhando para uma parede, e atrás deles tem uma fogueira, e alguns homens passando ali com alguns instrumentos que projetam uma sombra totalmente diferente da realidade. E então, aqueles homens, eles cresceram ali, viveram ali, e acabou, para eles, eram monstros, só que não eram, eles viam fora da realidade. E então, uma daquelas pessoas consegue sair da caverna na qual ela nasceu escrava, vai, e quando ela chega para o lado de fora, aquela luz, né, solar ofusca a visão, e ela sente muita dor, e ela pensa, nossa, aqui fora é muito difícil, vou voltar para dentro da caverna. Só que não, ela vai ali, fica ali fora e descobre que há um outro mundo a não ser aquele dentro da caverna. E ela diz assim, eu preciso voltar agora para falar para os meus amigos. Aquilo que eles viam não era realidade, há um outro mundo aqui fora. E o sentido básico ali é o seguinte, né? A luz ali que ilumina é o labor, é o estudo, porque quando você vai estudar de verdade, meu irmão, pensa num negócio chato. Comecei a fazer um curso de literatura com os meus filhos, um filósofo dando uma aula sobre os Lusíadas. Aula de como ler o livro, só isso. 2 horas e cacetada cada aula. E pensa num cara que fala quase parado, parece que está em câmera lenta, dormindo. E eu estou vendo meu filho do lado, acorda, moleque! Daqui a pouco passou um pouquinho os dois, acorda, pai! Até eu. Gente, e cai, vai, anota. Gente, é muito difícil, gente. A vontade de fazer, ser burro mesmo, é mais fácil, né? Só que não há outro caminho. E ali o sentido é basicamente esse. A luz é o esforço. E tem uma diferença básica. Aquela pessoa que sai da caverna, sabe quem é? Para Platão é o filósofo. Aquele que busca o conhecimento, a inteligência por si mesmo. A diferença básica da teologia é que o cristianismo mostra que é uma caverna onde todos estão lá. E ninguém consegue sair, porque todos estão mortos. Então, se não houver um Deus que desce, entra na caverna, ressuscita aqueles homens e mulheres e se revela a eles, isso é teologia, revelação. Não, nós não descobrimos Deus por nós mesmos. Deus precisa se revelar a nós, exatamente o que ele diz aqui. A quem o Filho revelar. Cristianismo é isso. E ele vai dizer que esses aos quais Deus revela, esses são um baita de uns privilegiados. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado por ouvir constantemente a palavra do Senhor, de saber quem Deus é. Porque ele vai dizer aqui, ele explica o porquê. Ele termina dizendo o seguinte, no versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Ou seja, vendo eu fazer milagre, essas coisas acontecerem, os demônios serem subjugados. Bem-aventurados os olhos que veem os que estáis vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis
Desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. No Antigo Testamento, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que constantemente homens de Deus tiveram um vislumbre de quem era Deus. Apenas vislumbre. Tinha uma certa ideia. E Jesus diz, aqueles homens, aqueles reis, Davi, Abraão, todos esses tiveram apenas um vislumbre de quem é Deus. Nenhum desses homens teve a oportunidade de ver o que vocês estão vendo, o próprio Deus fazer milagre diante dos seus olhos. Nenhum deles teve o privilégio de ouvir a Deus assim como vocês estão ouvindo, porque eu estou falando. E ele está dizendo que aqueles homens pescadores, que aqueles discípulos, eles eram mais privilegiados do que esses grandes homens da fé. Muitos profetas quiseram ver, não viram. Esses tiveram o privilégio. É por isso que eu e você, o cristão mais pobre é muito mais rico do que o mais rico dos profanos. O que nós temos de valor não se compara a que Elon Musk tem. Não. O que nós temos de valor, que é a salvação mediante o mérito de Jesus Cristo. Bill Gates com todo o seu dinheiro, Warren Buffett com todos os seus bilhões, eles não podem comprar aquilo que Deus nos deu de graça. Por isso Jesus se alegra dizendo, olha, esses homens que acham que são sábios, segundo o seu próprio esforço, a sua própria sabedoria, eles não sabem absolutamente nada, e então ele vai se revelar a nós. Antes, eu pelo menos olhava para esses homens bilionários, né? E você fala que você não tem inveja, você está virando quase anjo, né? Às vezes a gente, Senhor, por quê? Precisava um transatlântico, mas um iate já fazia eu feliz, né? Precisava muita coisa. E nós vamos vendo como é a vida dessas pessoas. Angústia em cima de angústia, tristeza em cima de tristeza. Todo o dinheiro do mundo não é capaz de preencher um coração sem Jesus Cristo. É por isso que ali no nosso coração ele há um vazio do tamanho de Deus, e a não ser que nós venhamos a preencher isso com Deus, todas as outras coisas que você angariar durante toda a sua vida, elas nada serão. É por esse motivo que nós, do interior de São Paulo, às vezes as pessoas mandam mensagem nas redes sociais, você é da onde? Eu falo Pindamonhangaba, eles nem sabem que existe a cidade. Quem? Goiabada? E que lugar que é esse aí? Daí você tem que explicar, ó, ficar perto daqui. Ah, daí lembra. É por isso que nós, aqui, lá de onde Judas perdeu a meia, do interior do fundo, nós somos privilegiados porque Deus se revela através de sua palavra a homens e mulheres que nada são como nós. E então, a salvação que não é mediante aquilo que nós fazemos, nós recebemos de graça. E porque nós recebemos pela graça, não temos motivo nenhum de vanglória, apenas motivo de agradecer e dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Todas as coisas vêm do Senhor e são para o Senhor. A ti todo o nosso louvor. Amém, meus irmãos?